Desafios do cérebro nos dias atuais com ele, Dr. Leandro Teles. Tudo bem, Dr. Leandro Teles? Tudo bom, Regina? Tudo ótimo. São muitos os desafios, hein? São muitos. São infinitos, na verdade, daria para encher muitas urnas como essa. A gente selecionou alguns e a gente vai sortear assim ao longo da pauta. Tá bom. Pessoal, se quiser pegar uma caneta, um papel para anotar, para ver aonde está errando ou tirar foto, são os desafios cotidianos do mundo moderno. Então vamos lá? Eu que vou sortear, né? Bora. Vamos lá. Primeiro desafio: ansiedade. Ah, talvez esse seja um dos maiores, hein? Ainda mais atualmente, com pandemia. Olha, um mundo cheio de expectativas, lotado de rede social, um mundo onde a gente tem muito medo, onde a gente tem muita intolerância ao erro, as pessoas são muito perfeccionistas, muito críticas. A ansiedade hoje pega quase 10% da população brasileira. Cuidado com os seus ritmos, com o período de descanso, cuidado com o seu nível emocional. E no caso de ansiedade excessiva, buscar o psicólogo, buscar o médico. Esse é um dos inimigos importantes, afetivo e também cognitivo. Próximo desafio, vamos lá. Insônia. Olha, o mundo moderno dá muita insônia também, hein? A gente tem no Brasil quase 30% dos adultos com queixas de insônia. 10% da população adulta tem insônia crônica, aquela que dura mais que 3 meses. Olha, e as mulheres têm mais que os homens. 2 vezes mais insônia nas mulheres. Hoje em dia, a gente padece por muito problema de sono. Seja por dificuldade de pegar no sono, manter o sono, ou por falta de dedicação ao sono. A gente acaba roubando do sono quando a gente precisa de mais vigília. Dorme tarde, acorda muito cedo. Então, cuidado com o sono de qualidade é fundamental para um cérebro apto no dia seguinte e para a regulação das memórias do dia anterior. Próximo desafio, eu nem vou olhar para não dizer que eu escolhi. O que tem? Depressão. E aí, o que você acha? Isso é um desafio moderno importante ou não? Nossa, super importante, né, Quase doutor Leandro? 8% da população, Olha. dados do CDC, dados norte-americanos, com a pandemia, essas queixas têm aumentado 2 a 3 vezes. Muita gente com solidão, com perda de capacidade de sentir prazer, melancólico, baixa autoestima. Então a depressão é essa tristeza profunda, sem alvo, que dura mais que 14 dias e atrapalha o relacionamento afetivo e também atrapalha a intelectualidade. Deixa as pessoas menos curiosas, menos criativas. Então é importante buscar ajuda para depressão e reconhecer mesmo dentro de casa. Tem gente que acha que não é doença. Doença é importante, comum e tratável com bom prognóstico quando você trata adequadamente. Então já falamos de ansiedade, insônia, depressão. Agora vamos falar sobre Olha que problemão, hein? gerenciamento do tempo. Bem sorteado. Vida, na verdade, é tempo, né? Vida é gerenciar o tempo. Sem dúvida. É escolher o que fazer e, hoje em dia, principalmente, o que não fazer com o seu tempo. Todo mundo quer a sua atenção, todo mundo quer o seu tempo, ainda mais se você é alguém competente, bom naquilo que você coloca a mão. A gente tem que aprender a dizer não, tem que aprender a priorizar aquilo que é mais importante, não só aquilo que é urgente. Tem que aprender a delegar, não centralizar muito as coisas, dividir tarefas. Muita gente em casa fica sobrecarregado, tudo na mão de uma única pessoa. Então, gerenciar tempo é uma arte. Cuidado para não roubar do seu lazer, para não roubar do seu descanso. Nem do sono. Nem do sono, nem da sua espiritualidade. Entendeu? Então, cuidado com esse gerenciamento. Tem que saber exatamente como jogar o jogo e, se puder estudar sobre gerenciamento do tempo, isso vai ser vai fazer muita diferença na sua vida. Hoje, quem gerencia mal o tempo realiza pouco e acaba sofrendo mais nos dias de hoje. Tá certo. Mais um desafio. Multitarefas. Olha, outro problemão do dia atual, né? As coisas acontecem de forma muito rápida e tudo ao mesmo tempo. Então é muito comum fazer uma coisa e outra ao mesmo tempo. Ou fazer uma coisa pensando em outra. A gente fica ruminando o passado, projetando o futuro. A gente tem muitos celulares, às vezes ambientes tumultuados. Então, olha, o conselho que eu dou é tentar, na medida do possível, fazer uma coisa de cada vez, entrar inteiro nas conversas. Focar, né? Focar. Então, fazer uma coisa de cada vez para melhorar a qualidade e diminuir a quantidade de afazeres. Principalmente para aquilo que você não pode errar. Então, um ambiente mais clean, menos ruído, um nível de tensão um pouco mais baixo, entrar com o cérebro todo, vai diminuir sem dúvida o seu grau de cansaço ao fim do dia. Não, ainda não. Então, alguns.
novas tecnologias e redes sociais. Isso é um desafio, isso é um grande desafio, né? Porque as tecnologias, elas ajudam num lado, mas elas podem prejudicar do outro. Elas tomam muito nosso tempo, colocam a gente hiperconectado, a gente está sempre com 2, 3 tarefas por conta de estar com a internet das coisas, o acesso à informação, existe muita expectativa, todo mundo muito crítico, existe o risco do cyberbullying, do cancelamento, isso atrapalha a expectativa também da nossa juventude. Tem um processo, Regina, que eu acho muito importante falar, que é a terceirização intelectual. A tecnologia, às vezes, faz com que a gente deixe de raciocinar sobre as coisas. É verdade. A gente, às vezes, passa para o celular uma coisa que a gente fazia antes. Por exemplo, o corretor automático faz com que a gente não pensa no português, Sim. na gramática, calculadora, a gente não decora mais número, a gente não decora endereço. Então, a gente, às vezes, está delegando ao celular e quando acaba a bateria, ou quando acaba a luz, fica todo mundo na mão. Meio intolerante ao ócio, meio esquisito, né? Então, cuidado com o excesso de redes sociais, cuidado com a tecnologia. Você domina a tecnologia, não a tecnologia te domina. Importante nos dias de hoje falar sobre esse assunto. Eu acho que é um grande divisor de águas. Fazer a tecnologia é trazer o bem a você e não te roubar energia e saúde. Perfeito. Estresse e estresse profissional, burnout. E a gente fala isso quase todo ano, a gente tem 2 ou 3 pautas sobre burnout. Hoje a gente entrega uma quantidade de tempo absurdo ao trabalho. A gente entrega nossas melhores 8 horas, né, quando a gente está descansado. Então tem que tomar cuidado com trabalhos com carga horária muito excessiva, excesso de burocracia, às vezes com lidar com clientes emocionalmente instáveis, assédio moral. Assédio moral em empresa hoje é muito comum, funções meio mal definidas, achatamento de salários. Então tudo isso pode levar a um sofrimento crônico e a pessoa pode padecer pelo burnout ou pelo pré-burnout, esse estresse demasiado que vai roubando nossa saúde aos poucos. Importante nos dias de hoje falar sobre as relações de trabalho. E por fim, fadigas modernas. Olha que esse termo é um termo que está mais em alta hoje, em discussão sobre fatores de risco para doença neuropsiquiátrica. São as fadigas modernas. Você viu que está faltando um óleozinho, eu acho que na nossa urna, né? Só que acompanhou o nosso barulho. As fadigas modernas, a gente está todo mundo muito cansado, né? A impressão que a gente está cansado, as pessoas estão cansadas, nosso cérebro não aguenta mais, né? A gente está deixando de descansar preventivamente, pequenas pausas, contato com música, exercícios físicos ao longo do dia. Hoje em dia a gente acorda de um jeito e vai dormir de outro jeito. É assim mesmo. Eu acordo com planejamento. Nossa, hoje eu vou ser low carb, hoje eu vou brincar com as minhas filhas no tapete à noite, vou fazer exercício. Aí eu chego à noite estragado, eu chego cansado, aí eu peço a pizza, eu me jogo no sofá e eu não tenho mais a mesma qualidade intelectual. A gente tem várias fadigas. A fadiga do dia, a fadiga da decisão, tem a fadiga pandêmica, tem a fadiga por compaixão, por muita notícia ruim. Então, cuidado com o cansaço mental, que isso pode abrir a porta, sim, para outros problemas de saúde na linha neuropsiquiátrica. Vamos responder perguntas do pessoal de casa? Vamos, bora. Primeira pergunta enviada pela Laís. Como conseguimos ter uma boa saúde mental com todos os acontecimentos atuais do mundo? Às vezes, eu sinto que fico esgotada e sem ânimo para viver. Tem que tomar cuidado, buscar energia preventivamente. Tem muita coisa ruim acontecendo, mas tem muita coisa boa. Às vezes a gente mesmo vai em direção a coisa ruim. É importante porque a gente muda o mundo muda a gente. Então ir atrás de coisas com otimismo, de boas notícias, cuidar muito dessa questão espiritual, de lazer, cuidar da alimentação, do peso, da saúde geral, não abdicar de boas noites de sono. Dá para trabalhar, sem dúvida. E caso tudo isso não funcione, é importante buscar ajuda profissional. O médico está lá para isso, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o educador físico, os amigos. Então a gente pode, não precisa dançar conforme a música. É possível ser moderno sem aceitar esse hábito moderno de vida. É possível ir contra isso para preservar a sua saúde e de quem te cerca. Boa. A Leila diz, minha filha tem 6 anos e fica muito tempo ao celular ou na televisão vendo desenho. Isso pode atrapalhar o desenvolvimento dela? Hoje em dia existe uma preocupação muito grande com redes sociais, com a internet das coisas, com a quantidade de turbilhão e com relação também a telas. Aquela colocou o desenho animado, então a quantidade de telas tem que ter uma restrição. O excesso de telas pode causar problemas físicos,
posturais, de visão, mas também pode causar problemas afetivos. Porque o ritmo da virtualidade ele é diferente do mecanismo fora da tela. Então, às vezes, a criança ela fica com aquele feedback muito rápido, aí ela fica mais ansiosa, ela não tem paciência com o ócio, qualquer coisinha já quer ligar o dispositivo. Pode atrapalhar o sono, ela pode ficar meio depressiva mais para frente, então cuidado. Hoje a Academia Brasileira de Pediatria, ela tem recomendações para cada faixa etária. Outra coisa que é importante é saber o que ela deixa de fazer para ficar na tela. Porque é importante que a criança corra, se desenvolva, aprenda a motricidade e a sensibilidade, aprenda a frustração e os vínculos afetivos do lado de cá. Então o excesso de virtualidade pode fazer mal. Agora, lógico, um pouquinho de desenho, um pouquinho de celular, não tem problema. Eu tenho até um pouco de vergonha de falar para tirar do celular, porque hoje é tão difícil, ainda mais com pandemia. Pois é, menino. A gente fica, né? Tem que usar o celular para falar com os avós, com os amigos, ao mesmo tempo não pode exagerar. Mas dentro do bom senso eu acho que dá para trabalhar com saúde. A próxima pergunta é da Tereza. Gostaria de ter uma vida mais saudável, parar de fumar e incluir atividades físicas no meu dia a dia. Mas eu não consigo mudar os meus hábitos antigos. Por que é tão difícil mudar um hábito? Olha, a pergunta é excelente. Muita gente tem um bom planejamento. Eu sei que eu tenho que comer melhor, eu sei que eu tenho que estudar tal coisa, eu sei que eu tenho que aprender um outro idioma, eu sei o que eu gosto. Só que é difícil, às vezes, migrar do planejamento para execução. Aí, algumas dicas. Primeiro, escreve isso num papel. Coloca o planejamento de curto, médio e longo prazo. Chama outra pessoa para dividir o mesmo objetivo com você. Porque isso vai te dar um pouco de ânimo nessa fase inicial de ruptura, né? Coloca uma meta mais curta. Às vezes eu preciso perder 15 quilos. Opa, vamos perder 2 quilos? Porque para perder 15 tem que perder 2. Sem dúvida. Outra coisa é premiar o cérebro. Porque às vezes a gente vai querer mudar o hábito e é só porrada no cérebro. Ele só perde. E aí a gente fica preguiçoso. Então dá um feedback mais rápido. Mas deixar a procrastinação e ir para a execução, isso vai ajudar a mudar os hábitos. Hoje você é fruto do seu hábito. E é muito importante também observar e elencar aqueles hábitos que te fazem mal, que não tem mais sentido. Você pode abrir mão deles. Agora, sem radicalismo. Vai devagarzinho. Não precisa virar o atleta do ano, não precisa virar o bodybuilder, né? Ficar todo fortão, nem virar o ultra nutrição. Cuidado. Vai aos poucos se aproximando da saúde e se aproximando da sua essência, que às vezes a gente vai perdendo por abdicações progressivas. A Michele diz, qual é o impacto das redes sociais no convívio familiar e no desenvolvimento dos jovens? Muito grande. Não sei quem assistiu aquele documentário da Netflix, O Dilema das Redes. Ali, lógico, de forma romanceada, até um pouco exagerada, mas mostra o quanto a rede social, ela impacta na nossa emoção. É verdade. As pessoas podem ficar mais arredias, podem ficar mais polarizadas, porque existem vários algoritmos que vai te colocando em exposição daquilo que você concorda. Então, cuidado. Existe muita expectativa em redes social, o que atrapalha a nossa autoestima. Sim. Existe muita intolerância ao erro. E a gente sabe que as relações reais e familiares, elas são imperfeitas e tem bastante erro. Então, cuidado. Menos rede social e mais rede social real. Menos virtualidade, porque as famílias elas estão se decompondo aos poucos, por falta de paciência bilateral. Então, trazer esse relacionamento de volta e aprender a desligar de vez em quando desse mundo excessivamente virtual e excessivamente filtrado, isso vai fazer bem a todo mundo. Bom, o Dr. Leandro Teles é médico, neurologista. Site do Dr. Leandro Teles é leandroteles.com.br. Instagram, Neuroleandro Teles, sem nenhuma letra dobrada. Neuroleandro Teles. E temos lançamento? Temos lançamento hoje, primeira mão. Lógico que aqui no programa Mulheres, Muito obrigada. Novos desafios do cérebro. Aqui é um capítulo para cada desafio moderno. Esse é seu. Oba! E queria te convidar também para hoje à noite, a gente vai ter uma live de lançamento virtual. A gente vai ter uma live no Instagram. Que horas? 8 horas no meu Instagram, Neuro Leandro Teles. A gente vai ter uma live com a Isabela Camargo, vai ter psicóloga aí de Virges, vai ter a editora do livro. Então vai ser uma live sobre o livro, com interação e com presentes também. Muito obrigada pelo carinho, pelo prestígio aqui em dividir esse momento conosco. E
Tomara que em breve podemos ter um encontro como foi do outro lançamento tão gostoso. Verdade. A gente sente falta. Sinto Música, abraço, carinho, troca afetiva. Olho no olho, é isso que a gente acabou de falar, né? Mais real, menos virtual. Mas no momento é o que é possível, então será feito com muito carinho, momento né? mais virtual, com parcimônia. Boa. E o ano que vem, se Deus quiser, a gente volta a resgatar as boas coisas do passado. Perfeito. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Um abraço para a família. Até breve. Bom programa. Até mais. A próxima. Obrigada.